Olá, querido aluno. Mais uma vez agradecemos a sua confiança no nosso trabalho, ok? Estaremos a partir de agora iniciando um curso de resolução de questões da banca Sesgran-Rio, para que você gabarite a prova do concurso do Banco do Brasil ou de qualquer concurso que você porventura venha fazer em que a banca seja a Sesgran-Rio, a Fundação Sesgran-Rio, ok? O nosso curso vai funcionar da seguinte forma: tem o material que você deve fazer o download. Você deve fazer a leitura dos textos previamente, deve tentar resolver as questões sozinhos e depois assistir a videoaula, ok? Para comparar as suas respostas com as explicações que nós daremos. É nesse confronto de informações que você vai realmente testar o seu conhecimento, que você realmente vai aprender. Fazer o exercício sozinho é o ponto crucial para você desenvolver uma habilidade de língua portuguesa mais própria para essa preparação de qualidade, ok? Então, sem mais delongas, eu quero que você pegue o seu material de leitura, verifique aí o texto número 1, vamos trabalhar com ele. O texto número 1, cujo título é Cartilha Orienta Consumidor, ok? Vamos à leitura do texto. Cartilha Orienta Consumidor. Lançada pelo Sindes Lojas Rio e pelo CDL Rio, em parceria com o Procon Rio de Janeiro, guia destaca os principais pontos do Código de Defesa do Consumidor, CDC, selecionados a partir das dúvidas e reclamações mais comuns recebidas pelas duas entidades. O Sindicato de Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro, Sindes Lojas Rio, e o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro, CDL Rio, lançaram ontem uma cartilha para orientar lojistas e consumidores sobre seus direitos e deveres. Com o objetivo de dar mais transparência e melhorar as relações de consumo, a cartilha tem apoio também da Secretaria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, CEPROCON, Procon Rio de Janeiro. Batizada de Boas Vendas e Boas Compras, Guia Prático de Direitos e Deveres para Lojistas e Consumidores, a publicação destaca os principais pontos do Código de Defesa do Consumidor, CDC, selecionados a partir das dúvidas e reclamações mais comuns recebidas pelo Sindes Lojas Rio e CDL Rio, como pelo Procon Rio de Janeiro. A partir da conscientização de consumidores e lojistas sobre seus direitos e deveres, queremos contribuir para o crescimento sustentável das empresas, tendo como base a ética, a qualidade dos produtos e a boa prestação de serviços ao consumidor, explicou o presidente do Sindes Lojas Rio e do CDL Rio, Aldo Gonçalves. Gonçalves destacou que as duas entidades estão comprometidas em promover mudanças que propiciem o avanço das relações de consumo, além do desenvolvimento do varejo carioca. O consumidor é nosso foco, é importante informá-lo dos seus direitos, disse o empresário, ressaltando que conhecer bem o CDC é vital não só para lojistas, mas também para seus fornecedores. Muito bem, esse texto foi extraído do Jornal do Comércio, Rio de Janeiro. Temos aqui um texto que divulga uma notícia, não é? Que divulga uma informação, um texto privado de opiniões do autor. Não há opiniões manifestadas por parte do órgão que assina o texto. É efetivamente um texto que se caracteriza como uma notícia, né, como trecho de uma notícia, porque o texto está aqui na condição de adaptado para a prova. A primeira pergunta relacionada a esse texto, vamos aqui observar, leva em consideração o título, não é? O título do texto. Vamos acompanhar a leitura da questão. Vejamos. A comparação do título da reportagem com o texto integral permite afirmar que Muito bem. Nós temos aqui uma questão de interpretação de textos. Nesse momento, convém lembrar a diferença entre compreender e interpretar. Então, vamos aqui abrir uma tela nova, depois de nós retornarmos à questão,
Veja só, a ação de compreender um texto, é diferente da ação de interpretar um texto. Compreender um texto significa reconhecer o que o texto diz. Já interpretar significa reconhecer o que o texto permite que se diga. Essa grande diferença, ela é anunciada já na leitura do enunciado da questão. No enunciado da questão, há comandos que apontarão para uma direção de análise ou para outra direção de análise. Então, você tem que ficar atento. Vamos voltar à questão e verificar o enunciado. Veja só, a comparação do título da reportagem com o texto integral permite afirmar que, então você vai ler o texto, depois da leitura do texto, você vai comparar dois elementos e chegar a uma conclusão. Portanto, você vai dizer algo que essa comparação entre título e texto integral permite que se diga, confirmando a questão como questão de interpretação. Adeildo, por que é importante a gente reconhecer a modalidade da questão, se ela é de leitura ou de compreensão de textos? Porque, meu amigo, na busca do acerto, você pode cair no erro, não é? Então, os erros, vamos aqui novamente ao slide, os erros clássicos de entendimento são fundamentalmente três: a extrapolação, a redução e a contradição. A extrapolação está diretamente ligada à ideia de reconhecer a questão interpretativa ou de compreensão. Porque veja só, se a questão é de compreensão, o que eu quero como resposta está no texto. É uma informação implícita ou explícita, mas está no texto. Está dita no texto. Então, qualquer informação que vai além das linhas que configuram o texto será uma extrapolação. Agora, se a questão é de interpretação, então a construção interpretativa não está no texto, está fora dele. É concebida depois da leitura. Aí, extrapolar seria ir além do que o texto permite concluir, certo? Então, ficar ligado nesse ponto, para você reconhecer o alcance informativo do texto. A redução a palavra é bem sui generis, né? Por exemplo, o texto traz uma informação que aborda uma espécie de dimensão maior, uma dimensão informativa maior. E aí, na opção é colocada um dado de dimensão informativa menor. Se você não prestar atenção, você cai no erro de redução. Outro tipo de redução é o desvio de foco. O texto traz uma ideia considerada principal. E, de repente, eu te dou como resposta uma ideia secundária travestida de principal. Se você não perceber esse detalhe, você marca a ideia secundária e comete um erro de redução. Já a contradição é talvez a mais tranquila de todas as percepções, não é? É dizer o contrário do que o texto disse. Dizer o contrário do que o texto diz. Ok? Então, com esses esclarecimentos, com essas informações, erros clássicos de entendimento, voltamos à questão.
A comparação do título da reportagem com o texto integral permite afirmar que, muito bem, preste atenção, o texto pode provocar dúvidas dos leitores porque contém muitas siglas desconhecidas. Ora, todas as siglas que apareceram no texto foram esclarecidas através de apostos, não é? Quando você verifica a sigla e logo em seguida o significado dela estabelecido entre parênteses ou o inverso, quando vem a expressão apresentada e depois a sigla colocada entre parênteses, há o esclarecimento. O texto, até pelo viés da reportagem que ele é, não é? Ele traduz uma informação clara em relação às siglas. Então, a letra A constitui uma contradição. O texto mostra o contrário. Letra B, o texto contradiz o título, pois desqualifica a orientação aos consumidores. O texto não contradiz nada e nem desqualifica orientação nenhuma. Pelo contrário, esclarece como essa orientação deverá acontecer. Então, a letra B é outro erro de contradição. A letra C, o título é inteiramente fiel ao conteúdo do texto, cujo foco é especificamente a defesa dos consumidores. Aqui você tem um erro de redução. Por que, Adeildo? Porque o título, realmente, ele sugere a cartilha orienta o consumidor. Só que quando a gente lê o texto, a cartilha não orienta só o consumidor. Ela orienta também o fornecedor, o prestador de serviço, o empresário. Então, quando a gente coloca a letra C como resposta, o título é inteiramente fiel ao conteúdo do texto, cujo foco é especificamente a defesa dos consumidores. A informação que tem uma dimensão maior no texto é apresentada aqui apenas com parte dessa dimensão. Erro de redução na letra C. D. O texto e o título focalizam os consumidores como público-alvo da cartilha. Outro erro de redução. Então, por eliminação, a gente chega à nossa resposta, letra E. O título destaca apenas parcialmente o conteúdo da cartilha de orientação. Exato, porque na leitura do texto, em comparação com o título, a gente vai verificar que o título sugere apenas um pedaço do conjunto que será orientado, não é? O pedaço dos consumidores. Mas o texto inteiro mostra que não somente consumidores, como também fornecedores serão orientados. Então, uma questão tranquila, uma questão fácil, não é? E fica mais fácil ainda quando você sabe reconhecer as possibilidades de erro. Vamos à segunda questão. A matéria informa que as orientações contidas na cartilha levaram em consideração alguns dados objetivos, não é? Que dados são esses? As queixas dos consumidores diante da má qualidade do atendimento dos lojistas, as desculpas dos lojistas diante da grande quantidade de reclamações dos consumidores, as queixas e as dificuldades declaradas tanto por compradores como por vendedores, o índice elevado de prejuízo dos varejistas diante da falta de pagamento dos consumidores, as pesquisas feitas por especialistas em técnicas de consumo e vendas. A gente começa eliminando as extrapolações. Veja, a letra D e a letra E são extrapolações. Por que, Adeildo? Porque em nenhum momento do texto foi citada qualquer tipo de pesquisa feita. Em nenhum momento do texto, nem qualquer índice de prejuízo sequer foi mencionado. Agora, veja só as outras três opções. As queixas dos consumidores, as desculpas dos lojistas diante da quantidade de reclamações. Na verdade, não foram somente os consumidores, nem somente os lojistas. Aqui na letra A e na letra B, você tem erros de redução, por uma parte. Porque as queixas e as dificuldades foram declaradas tanto por compradores quanto por vendedores. Convém lembrar que essa opção, que é a resposta certa, ela inclusive corrobora para a gente entender a resposta da primeira questão. Ok? Então temos aqui, olha, a matéria informa que as orientações contidas na cartilha levaram em consideração alguns dados objetivos.
Que dados são esses? Essa é uma questão de compreensão. De compreensão de textos. Por que, Adeildo? Porque ela se localiza na identificação de informação contida no texto. Então, reconhecer o que o texto diz é compreender o texto. Uma questão tranquila, uma questão boa, resposta confirmada na letra C. Vamos adiante. Na frase, é importante informá-los dos seus direitos. Muito bem. Emprega-se o verbo informar seguido do pronome oblíquo. Entretanto, o redator poderia ter optado por empregar, em vez de lo, o pronome lhe. A frase resultante, mantendo-se o mesmo sentido e respeitando-se a norma padrão, seria. Muito bem. Nesse momento, convém lembrar que a questão está abordando uma coisa chamada predicação verbal. Ao mesmo tempo, associada essa ideia à ideia de regência verbal. O que acontece nesse momento com o verbo em questão? O verbo informar foi apresentado aqui como um verbo que pede dois tipos de complementos, não é? Nesse caso, informar alguém de alguma coisa. Informar alguém de alguma coisa revela o verbo apresentado como verbo transitivo. Ele fica transitando, procurando um complemento, direto e indireto. Ok? Vamos aqui abrir uma tela. Preste atenção. Em ordem direta, a oração em língua portuguesa, ela tem uma disposição de termos da seguinte sequência. Primeiro o sujeito, mais o verbo, mais os complementos verbais, mais quando há adjunto adverbial, que a gente chama a partir de agora de azão. Muito bem, o que acontece? Esse verbo, ele necessitará de complemento quando ele, sozinho, não for capaz de traduzir uma mensagem de sentido completo. Então, se não há sentido completo, o verbo fica assim, ó. Vou até mudar aqui a cor da caneta para você entender bem essa explicação. Ele fica assim, ó, transitando, procurando, até encontrar o complemento. Transitar, procurar, andar, vagar. Por isso o nome do verbo, verbo transitivo. Aí a gente dá um tempinho aqui para lembrar de outra coisa. Em língua portuguesa, existem palavras que funcionam como elos. Uma delas é a preposição. É uma espécie de elo. Se ela é um elo, ela liga alguma coisa. Tá, e o que ela liga? Ela liga termos de funções sintáticas diferentes. Então, preste atenção. Quando esse verbo transita em busca de um complemento verbal, e ele acha um complemento verbal e se liga ao complemento verbal sem auxílio de preposição, então a ligação é direta. Ligação direta gera o verbo transitivo direto. E o complemento que ele encontra, o objeto direto. Agora, às vezes o verbo, ele transita e encontra o complemento, o objeto. Só que para chegar ao objeto, ele precisa de uma preposição.
Nesse momento, a ligação é indireta, gerando o verbo transitivo indireto. E o complemento é o objeto indireto, porque se liga ao verbo através da preposição. Então, isso aqui, quem estuda, é a predicação verbal, é a regência verbal, nos esclarece esse tipo de informação, ok? Há ainda um outro tipo de verbo que reúne as duas características. Ele se liga aos dois tipos de complementos, que é o verbo transitivo direto e indireto, cujo exemplo está na questão. Então, voltando à questão, nós temos aí, não é, o verbo informar. Originalmente na frase ele foi apresentado como verbo transitivo direto e indireto, onde o objeto direto foi pessoa e o objeto indireto foi coisa. Veja, informar quem? Lo. Está vendo? Esse lo é o pronome oblíquo o, que funciona como objeto direto, quando complemento verbal. Dos seus direitos, olha a preposição de aqui apresentada, está vendo? Então, dos seus direitos, funciona como o objeto indireto. Dos seus direitos, preposição de, funciona como o objeto indireto. Então, ele quer uma reescritura. E a reescritura fazendo a seguinte alteração, trocando o pronome lo pelo pronome li. Se fizer isso, olha o que vai acontecer. O objeto direto vai deixar de ser pessoa e vai passar a ser coisa. E o objeto indireto vai deixar de ser coisa e vai passar a ser pessoa. Então, veja só, é importante, letra A, é importante informar-lhe sobre, não pode ser, por que, Deildo? Porque se o lhe é objeto indireto, o objeto direto não pode começar com preposição. Então, descartada a letra A. É importante lhe informar a respeito de, olha só, é importante o lhe aqui apresentado como objeto indireto, e a respeito de é uma locução prepositiva. Se a locução prepositiva tem valor de preposição, então eu não posso colocar o objeto direto aqui nesse contexto iniciado por preposição, eliminada a letra B. Letra C, é importante informar-lhe dos seus direitos, mesmo problema. Se aqui eu já tenho o objeto indireto, dos seus direitos, o objeto direto não pode começar pela preposição de, eliminada a letra C. Letra D, é importante informar-lhe os seus direitos. Muito bem, preste atenção. E a letra E, é importante lhe informar acerca dos seus direitos. Vamos guardar a letra D na geladeira e vamos dar uma olhadinha na letra E. Veja só, é importante lhe informar, objeto indireto. Logo em seguida, acerca de é locução prepositiva também, meu amigo. Então, eu tenho aqui um objeto indireto e o objeto direto iniciado por preposição desnecessariamente. Então, todas as opções A, B, C e E têm a mesma característica estrutural. A nossa resposta, portanto, na letra D. Marque aí a letra D. É importante informar-lhe, está aqui o objeto indireto. Aí, o que? Os seus direitos, objeto direto, sem preposição. Está vendo? Iniciado apenas com o artigo. Então, ficar ligado nessas possibilidades. Muitas vezes, alguns verbos, como o verbo informar, o verbo falar, o verbo dizer, que são bitransitivos, eles aceitam essa construção de troca de objetos. Ora pessoa, ora coisa, ora pessoa, na função de objeto direto e função de objeto indireto. Beleza? Vamos adiante e verificar a quarta questão. Veja, na última frase do texto,
é transcrita a opinião de um empresário para quem conhecer bem o CDC é vital, não só para lojistas, mas também para seus fornecedores. Considerando-se o conteúdo dessa opinião, que outra estrutura frasal poderia representá-la? Muito bem, estamos aqui diante de uma questão de equivalência de estruturas, ou seja, de reescritura, certo? Nesse tipo de questão, duas coisas são levadas em consideração. Primeiro, a correção gramatical. E segundo, a manutenção do sentido original. Ok? Então vamos ler a frase que traz essa opinião, não é? Vejamos, ela se localiza na linha 30-31. Muito bem. Veja só, o consumidor é nosso foco. É importante informá-lo dos seus direitos, disse o empresário, ressaltando que, a opinião dele, conhecer bem o CDC é vital, não só para lojistas, mas também para seus fornecedores. Muito bem, preste atenção. Conhecer bem o CDC é vital, não só para lojistas, mas também para seus fornecedores. Letra A sugere, conhecer bem o CDC é vital, tanto para lojistas quanto para seus fornecedores. Se você observar na informação original, a informação conhecer bem o CDC é vital. Para quem? Não só para um grupo de elementos, mas também, para um outro grupo de elementos. Eu pergunto, a expressão não só, mas também, não foi capaz aqui de reunir duas informações, de ligar, de somar duas informações, dois dados? Foi. Tanto é que constituem espécies de operadores argumentativos de soma de ideias. Certo? Observe agora na frase da letra A. Conhecer bem o CDC é vital. Quando eu digo tanto para os lojistas quanto para seus fornecedores, a expressão tanto quanto, ela não cumpre o mesmo papel, o papel de somar, o papel de operar argumentativamente em função da soma, da complementação de duas informações? Exatamente isso. Então, marque a letra A de cara. A nossa opção. Ok? Letra A de cara. Veja, considerando-se o conteúdo dessa opinião, que outra estrutura frasal poderia representá-la? Marque a letra A. Agora, a da letra B, muito parecida. Veja, conhecer bem o CDC é vital, em especial para os lojistas, assim como para seus fornecedores. Em especial, isso não foi dito ali. Essa informação vai além. Essa informação faz com que a reescritura da letra B constitua uma extrapolação. Não houve erro gramatical, mas também não houve a manutenção do sentido original. Então, eliminada a letra B. Conhecer bem o CDC é vital, nem tanto
para os lojistas como para seus fornecedores. Aqui, não só não houve manutenção do sentido original, como dizer nem tanto para os lojistas como para os seus fornecedores, quebra o sentido da frase, isto é, a frase é incoerente, não tem lógica. Letra C, então eliminada. Letra D, conhecer bem o CDC é vital, inclusive para os lojistas, sem falar em seus fornecedores. Da mesma maneira, o inclusive ele torna essa frase com um sentido que vai além do sentido original, uma extrapolação. E por fim, letra E, conhecer bem o CDC é vital, não tanto para os lojistas, bem como para os seus fornecedores. Negativo, é tanto para um quanto para o outro. Então aqui a gente tem uma contradição. Ok? Eliminada. Portanto, resposta na letra A. Meu amigo, paramos aí a primeira bateria de questões resolvidas e comentadas. Foco no seu estudo, ok? E até a próxima aula. Aquele abraço.